Voltamos com a notícia de frente e vamos aqui repercutir a aprovação da reforma da Previdência dos servidores. Muitos servidores aí estão preocupados. Eu me refiro a essa aprovação da reforma, né? Ontem pela manhã, teve até manifestação do sistema penitenciário contra a PEC. A Sêmia Mauad traz os detalhes. Os servidores públicos do sistema penitenciário se reuniram para uma manifestação com o objetivo de chamar a atenção para a aprovação da reforma da Previdência feita pela Assembleia Legislativa. A categoria repudia a reprovação de emendas que incluiriam um regime previdenciário diferenciado aos profissionais. Nós, servidores do sistema penitenciário, estamos hoje aqui nessa mobilização porque nós ficamos de fora de uma emenda que nos contemplaria com relação à aposentadoria diferenciada devido aos riscos e às condições de trabalho que é a nossa função dentro de uma unidade prisional. Nós tínhamos duas emendas, a 90 proposta pelo deputado Carlos Avalone e a 106 proposta pela liderança da deputada Janaína. Perdemos nas duas por 13 votos, faltaram 2 votos e deputados que disseram que ia caminhar conosco, 4 não caminharam, caíram fora da plenária no momento da votação e que nos prejudicou muito. A categoria ainda não descarta uma paralisação como forma de protesto. Então nós estamos aqui discutindo exatamente isso, se nós vamos paralisar os serviços em todas as unidades a partir da semana que vem, então nós estamos discutindo isso com os colegas para saber quais serão os próximos passos. A PEC 06, que trata da reforma previdenciária dos servidores públicos de Mato Grosso, foi aprovada pela Assembleia Legislativa na última quarta-feira, por 16 votos a favor e 8 contra, incluindo a deputada Janaína Riva, que se posicionou de forma contrária ao projeto. Eu continuei a votar não pela aprovação da PEC 06, justamente por entender que não houveram avanços nas negociações do governo com os servidores públicos do estado de Mato Grosso. Nós tínhamos algumas propostas que estavam consolidadas junto com o Fórum Sindical e que, infelizmente, a gente não conseguiu avançar. O único avanço que nós tivemos foi da emenda 75, que ela trata dos 80% da média. E essa emenda que contou com o apoio também dos deputados da base de governo. Então, por isso que nós conseguimos votar o destaque dessa emenda. A PEC 06 ainda trata da idade mínima para a aposentadoria dos servidores, de 60 para 65 anos para os homens e de 55 para 62 anos as mulheres, com 25 anos de contribuição. A aprovação da proposta de emenda constitucional de autoria do governo do estado revoltou também os servidores públicos da área da saúde. Os maiores prejudicados com o aumento da alíquota foram os aposentados, porque tinha-se uma taxação a partir do teto do INSS e o parlamento, juntamente com o governo Mauro Mendes, baixaram esse teto para um salário mínimo. Então, quem ganha menos está pagando mais e quem ganha mais continua pagando o mesmo valor que quem ganha menos. Então, a gente assim vê uma injustiça muito grande. O próprio parlamento está sentindo a pressão dos aposentados em relação a isso, porque esse recurso ele está fazendo falta para a compra de medicamentos, para a compra de alimentos, para a manutenção, para a sobrevivência desses aposentados. Mato Grosso conta com mais de 45 mil servidores e com a aprovação da PEC, as carreiras das áreas de segurança e educação passam a ter regras próprias, o que a presidente em exercício do Cisma acredita ser muito injusto. Pela emenda constitucional do governo Bolsonaro, lá a 103, falava do aumento da alíquota, então que pelo menos se corrigisse essa injustiça. E isso o Estado tem autonomia. Que fique claro para a população que a emenda constitucional 103, ela fala da obrigatoriedade de alíquota, de fazer a reforma, mas os estados têm autonomia para definir as regras, definir como que seria essa aplicação do aumento da alíquota. A alíquota de contribuição ainda sobe de 11% para 14%. Os servidores esperam contar com a ajuda da Justiça para resolver essa questão. O governo do estado resolveu penalizar quem ganha menos, penalizar mais de 36 mil servidores com a ajuda do parlamento. O que a gente percebeu claramente
é que não tem autonomia, os poderes não são autônomos, né? O executivo manda e o legislativo obedece, isso ficou muito claro para nós ontem lá, né? O líder do governo, ele ordenava, isso você fala sim, isso você fala não, isso você fala sim, isso você fala não. Então ficou muito claro o que não tem essa independência entre os poderes. O executivo determina e os demais poderes obedecem. Olha que fala forte dessa... É a presidente do CISMA, né? Presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde Pública, é isso, né? Ela falou uma coisa assim contundente, que vale para Mato Grosso, vale para os outros 25 estados e mais o Distrito Federal. Os poderes não são independentes, não são mesmo, né? O Executivo manda e o Legislativo obedece. Tem sido assim no Brasil inteiro. Tem sido assim no Brasil inteiro. Sem entrar no mérito da discussão se é justo ou não é justa a reforma. Eu acho que em sua grande parte ela devia ser feita, como acho também que muitas reclamações dessas deveriam ser acolhidas. E aí esses mesmos poderes trocam figurinhas de acordo com os interesses e as conveniências de cada um, né? Isso no geral, não estou falando só aqui de Mato Grosso, não. Eles trocam figurinhas de acordo com esses interesses e essas conveniências. Aí lá, a parte lá do sistema do judiciário, né? Trata o governo de uma forma mais amena, né? Mas aí é o seguinte, depois eles cobram a fatura, né? Olha, não mexe no meu duodécimo, hein? Não mexe. Aliás, é o seguinte, aumenta um pouquinho. Lúcio, seu destaque. Meu destaque aqui é para falar das prefeituras. De 3 prefeituras eu vou falar aqui, né? A Prefeitura de Cuiabá, novamente, enfrentando aí mais uma denúncia de superfaturamento, né? O vereador Diego Guimarães, do Cidadania, denunciou ao Ministério Público Federal um suposto superfaturamento na compra de equipamentos para o enfrentamento da Covid-19. Pelos documentos que foram apresentados lá ao Ministério Público Federal sobre a aquisição aí desses materiais, incluindo aí um protetor facial. E aí é o seguinte, a unidade desse protetor facial saiu por R$ 95 a unidade. E aí o vereador apresentou lá o seguinte, um equipamento similar lá no Mercado Livre custa menos de R$ 30. E aí a denúncia feita ao Ministério Público é de que eles compraram por R$ 95. Mais uma explicação aí que tem que ser dada pela Prefeitura de Cuiabá sobre denúncia de superfaturamento e já existe aí uma determinação da Justiça dizendo à Prefeitura, ao prefeito Emanuel Pinheiro o seguinte, olha, coloca lá no portal de transparência o que é que vocês estão gastando, o que é que vocês estão comprando, né? Quer dizer, e aí a gente falava aqui agora há pouco, né? Esta montanha de dinheiro que foi repassada aí pelo governo federal aos estados e às prefeituras municipais e no caso das prefeituras receberam agora a terceira parcela nessa semana. Cuiabá recebeu mais 42 milhões de reais. Mas as denúncias continuam. O Tribunal de Contas do Estado, também com o dinheiro da Covid, o Tribunal de Contas do Estado suspendeu uma compra de 50 mil comprimidos contra a Covid lá em Várzea Grande. Aí essa decisão é da conselheira substituta Jaqueline Jacobsen, uma representação feita pelo tribunal em função de uma suposta irregularidade, né, na dispensa de licitação. A empresa Lidfarma, comércio de produtos farmacêuticos, foi a escolhida para fornecer a medicação que é a azitromicina de 500 miligramas, com um suposto sobrepreço unitário de quase R$ 4,00, né? R$ 3,68 por comprimido da azitromicina 500 miligramas, né? E aí a conselheira destaca o seguinte, mesmo com o dispositivo legal que autoriza a realização da dispensa de licitação,
nos casos de ações de combate à Covid-19, o gestor deve realizar os procedimentos para salvaguardar o erário, o que no presente caso aparenta não ter sido observado adequadamente pelos responsáveis, destacou a conselheira Jaqueline Jacobson. E aí, nesse passeio aqui sobre o comportamento das prefeituras, sobre as denúncias, a suspensão de licitações, onde a suspeita maior aí é de superfaturamento, eu encerro meu destaque aqui falando sobre uma investigação do Ministério Público estadual em cima de uma prefeitura, né, que teria contratado uma funerária. E a história aqui é a seguinte: uma funerária para transportar pessoas vivas, né? É o seguinte, eles fizeram a contratação do serviço para fazer o funeral, né? Serviços de auxílio funeral e translado funerário. No entanto, diz aqui a notícia, passou a fazer o transporte de pessoas vivas e receber pelo serviço prestado ilegalmente, configurando aí desvio de finalidade e atuando de forma precária e sem licitação no caso do transporte de pacientes. Então, lá em Peixoto, contrata funerária para transportar vivos. Em Várzea Grande, eles compram azitromicina 500 miligramas sem fazer um levantamento de preços adequado, porque não precisa fazer licitação e é onde a turma anda se aproveitando. Não estou dizendo especificamente de Várzea Grande, mas em regra geral é o que os gestores, os governantes estão fazendo, aproveitando este momento para usar e abusar desse dinheiro para combater a pandemia. E aqui em Cuiabá, infelizmente, mais uma denúncia de superfaturamento, né? Estão dizendo o seguinte, a denúncia do vereador Diego Guimarães é que um protetor facial, que no mercado custa no máximo R$30, eles adquiriram por mais de R$90. O superfaturamento aí é o que, Antera? 200%? Custava 30, comprou por 90, ou está comprando, 200%. Ou iria comprar. Vamos para o intervalo, correndo na volta, tem um destaque do Antero e tem uma informação rápida sobre o caso Isabelle Ramos. A gente já volta.